tomei a decisão de ficar só agarrado no versículo, porque eu já escutei aqui no congresso, era assim um tema pequenininho, o pregador ele fez tanta coisa que eu ainda estou procurando saber o que ele falou. Exagerou muito na exegese e tudo, não é que é errado, mas terminou. Se eu não entendi, eu posso imaginar o que muita gente, que passou-se na cabeça de muita gente. Eu acho que, deixa até a palavrinha aqui para os novos pastores, novos obreiros, se aperrei muito de pregar muito difícil para o povo. Estude muito, mas seja simples, comunica mais, né? Comunica mais. E o aproveitamento também das pessoas. Se você estiver no nível só da sua elite, né? Aí você também não tem pena não. Meta estudo no pessoal. Mas para pegar o grande grupo é bom a gente ser mais simples. Eu estava pensando aqui hoje sobre um homem. Acho que é bom que eu já essa. Tudo bem. A grande, mas ninguém morre, não. É rápido, só tem até 10 horas. Pensando sobre o homem, e falando sobre um homem sadio na fé, eu acho que muitos, inclusive eu já vi um pregador dizendo que não gostava muito de pregar sobre essa pessoa, porque devido ao exemplo dessa pessoa ter sido tão terrível. Aí eu fiquei pensando em algumas coisas. Ele acha que é diferente de Davi. Ele falando de Davi. Vamos já chegar a ver algumas coisas aí. Mas, ao ele se posicionar assim, que não tinha como pregar sobre Davi, então ele botou na balança lá e ele estava mais, estava acima de Davi. Ele esqueceu algumas coisas. Nós temos alguns. Está enrolado, meu filho? Você não vem? Então, enquanto ele está procurando aí, abre para Atos capítulo 3. Nós vamos ver algumas coisas aí, mas nós vamos dar uma olhadinha aqui em Atos 13, que é onde aparece as palavras de um homem que nunca puxou saco de ninguém. Nunca falou a respeito de ninguém para ganhar uma cesta básica. Nunca elogiou ninguém que realmente não estivesse ali aprovado. Né? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não era brincadeira, não. Crente preguiçoso que não andava com o apóstolo Paulo. Dormiu, relaxado, não andava com o apóstolo Paulo, não suportava. Só porque um amigo lá deu um passo atrás e disse: você vai seguir por aqui, que eu vou por aqui. Você vai me atrapalhar. Estou falando assim, mas ele recuperou-se depois. Não está falando da vida do irmão, né? Mas é o Marcos. Então, mas ele se recuperou e depois ele foi útil. O próprio Paulo fala. Mas no início, ele. Assim, então, Paulo não era brincadeira. Paulo não perdia tempo. Paulo era uma figura. Acho que Paulo, no nosso meio aqui, ele dizia que turma mole, né? Nós batistas regulares. Turma mole. Então, estava olhando aqui as palavras aqui de Atos. Aqui você pode ver aí, na sua Bíblia. E somente esses versículos aí, eu vou ler na versão atualizada. Tem estado por aí que as igrejas se dividem por causa disso. Eu acho que isso é falta de ter o que fazer também. Muita coisa para ele fazer. Mas 20 a 22 de Atos 13 diz: verso 20. Atos 13, 20. Vencidos cerca de 450 anos, depois disto lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei. E Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, o qual também, dando testemunho, disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Quantos homens
na nossa geração, estão fazendo toda a vontade de Deus. Tá por aí, já começa, tem muita coisa para a gente conversar. Mas, é o desejo de Deus isso aí. É o desejo de Deus. Deus não quer, nem você um crentinho meia tigela, está muito corretor sal, a minha fé pequenininha, depende tanto dele. Quando eu for para lá, ele vai me dar uma casinha lá no final da rua, como que Deus faz casinha de taipa para mim. Palavra portuguesa traduzida na casa do meu pai, muitas moradas, mal traduzida. Porque o português é pobre. Cada língua tem suas dificuldades. A palavra ali é para casa grande, é mansão mesmo. Uma casa boa. Deus vai perder tempo e preparar para a gente um casebre, né? Não tem condição um negócio desse. Mas então, Davi, eu acho que. Então, o irmão, quando na escola dominicalista, ouviu o pastor dizer que não pregava muito sobre Davi, porque ao pregar sobre Davi, ele lembrava de quem? Lembrava de Batseba. Mas você sabe que não é só lembrar daquela questão, não. Lembrar que o profeta veio depois e. Está lembrado? Bom. Vem cá, meu filho. Você cometeu uma besteira aí. Contou a história lá e Davi foi ficando, foi entendendo. Não, é você mesmo. Você. Tem a consequência. Pagou a consequência. Não retirou dele, entretanto, ele ser homem de Deus. Mas quando acontece alguma coisa com a gente, aí a turma, qualquer um que acontecer aí, é um exército. Batista regular o exército. Santarrões, a festa lá, santificado, mas com a metralhadora para fuzilar. São raros aqueles que, como nós falamos ontem, dispõem o ombrozinho. Né? Chora aqui, meu filho, chora. Eu vou lá lhe visitar para a gente conversar um pouco. Claro, a gente fica lá nos bastidores, no tititi. No infeliz tititi. Infeliz, detestável tititi. Então, quando a gente pensa em Davi, teve um problema, mas Davi estava cuidando lá das ovelhas dele, era um homem trabalhador, jovem de trabalhador, cuidando das ovelhas. O leão veio e meteu o chicote no leão, não estava lá não. Não sei se foi chicote ou que, mas deu uma surra no leão, matou o leão. Depois veio Golias, Saul ficou lá amarelado. Aliás, a Bíblia diz até lá no texto de Samuel que Deus se arrependeu de ter contigo. Deus. Quer dizer, o povo pediu aí para dar para o povo apanhar também e aprender. Aqui teve a permissão, mas Deus se arrependeu. Mas a Bíblia não disse que Deus se arrependeu, porque tudo Davi. Então, essa história de você só lembrar a situação precária, está na hora de mudar. Não é que ninguém está ensinando ninguém nada. Não, você erre, faça besteira que está tudo bem. Não é assim, não. Tem uma consequência, a gente sabe. Vamos aprender a também ter uma visão mais aprimorada para as coisas. Vamos entender também que pode ser com a gente. Ou você é Jesus. Não é não. Você é sujeito à mesma coisa. Eu não sou não. Já vi muitos conversando isso. E depois ele estava orando por ele. Muitos. Então, quando você pensar em Davi também, pense nas outras coisas. Pense no reinado dele. Não é perfeito, não. Você é. Não, ele era pastor da igreja lá em Israel. Mas ele... E o seu ministério é tão superior a Davi? Baixa a bola. Então, quero chamar a sua atenção um pouquinho. Eu quero repetir o que eu falei ontem, só rapidamente aqui, dizendo que não tem nada a ver nem com isso aí, mas é uma palavra, um extra, sobre lideranças, porque no final o trabalho do nosso retiro aqui é que cada homem da igreja seja um líder na sua igreja. Você jamais vai ser um líder na igreja se você for somente falastrão. Eu vos envio. Jesus podia dizer, porque Jesus dizia assim, eu vos envio por aqui, eu vou por aqui. Não vou ficar na rede. Então, aprender, a gente, pelo menos a gente, aprender que a gente, para ensinar,
precisa também ter um coração disposto para aprender. Eu tenho pavor quando eu noto que o irmão é relaxado na igreja, não quer estar na escola dominical, perde frequentemente a escola dominical, né? Só vai se tiver para o café da manhã, mas quer ser pregador. Fica, chama o pastor e diz, rapaz, dá uma oportunidade aí. Na minha volta ele morre. Fica lá, dizendo, não, então eu vou para a igreja, tá boa viagem, eu pago a viagem. Agora, se ele vier estudar, se ele vier se preparar, se a gente notar que ele está com credibilidade, não precisa nem pedir. Eu acho até ridículo pedir. Todo pastor sabe que quando o irmão está se preparando, dá para fazer, ele vai fazer. É aquilo que eu falei, eu vou viajar 2 vezes em 10 dias fora do Brasil. Mas eu tenho uma equipe na minha igreja que eu vou despreocupado. Primeiro porque Deus está cuidando. E depois são homens idôneos. Que eu viajo e não tenho problema não. Não tem problema não. Então, homens segundo o coração de Deus. Nós podemos encontrar nos dedos. Veja a nossa situação. O número desses homens. Mas eu estou contando em todos os nossos dedos. Não é só no meu não. Mas nós precisamos, digamos assim, nossas igrejas ou não. Quando o pastor, eu tenho recebido muito como realmente, eu não sou o mais velho não, mais velho é esse pai. Mas aqui acolá, eu recebo gente lá em casa. Direto. Ou vai o telefone. Alguns me dão um pé no ouvido, mas me acorvar tipo por trás da porta. Mas quando chega lá, com algum problema, eu que no passado me achava o rei da cocada, sabichão, não gostava de ouvir fulano não era tal. Hoje, eu afirmo para vocês que não sei nada. Olha a minha situação como é difícil, né? Fico preocupado em aprender mais alguma coisa, porque o poço é muito profundo. Quanto mais cava, mais tem. Ou você já conhece tudo? Eu não conheço. Diante dos problemas que alguns apontam na vida dele, não retirou dele isso aqui. O problema foi lá, e Paulo citou como um de Deus. É conhecido aí. Lá em Hebreus ele está na lista do capítulo 11. Ele está lá naquela lista. Eu não sei se muitos de nós estaríamos naquela lista. E lá os Hebreus, Paulo, sei que você pode não crer que foi Paulo, mas ninguém vai brigar por isso. Ele disse que eram homens que o mundo não tinha dignidade de tê-los nesse mundo. Lembra também que eu falei ontem que a gente chega, no tempo passado o camarada de longe sabia quem era crente? Hoje em dia o cara chega bem perto e volta desconfiado, achando que não é. Quando você pensar em só julgar, só olhar, só se achar, veja o que é que vem por aí agora. Esse texto aí, ele é conhecidíssimo de todos nós. Quem nunca leu esse texto, irmão? Quem nunca pregou que é pastor, líder aqui, e não já mostrou isso? Todos nós. Não estou preocupado, não. A preocupação é que a gente tenha cuidado com as coisas. Quando você preparar sua pistola para atirar, pode ser com a bala. Não é a questão, quem joga muita pedra para cima, possivelmente, né, vai fazer um calo na sua prova. Todos nós, irmãos, estamos sujeitos a isso aqui. Essa mulher chegou lá como um lixo. Primeiro os fariseus, e eu quero dizer que, muito possivelmente, estou chamando aqui ninguém de fariseu, estou falando sobre, às vezes, a gente achar que só eles faziam as coisas, e a gente, graças a Deus, Deus permitiu essas coisas acontecerem para a gente aprender e não fazer. Mas ainda caímos nisso aí. De qualquer maneira, diante das dificuldades, nós vamos passar por esses tribunais. Vez ou outra.
ela, como um trapo, levada pelos fariseus, pegaram a mulher lá em adultério com outro homem lá no mercado e levaram lá para onde Jesus estava. Já chegaram com uma conversa enrolada, misturaram a Bíblia. E a Bíblia dizia lá no texto do Velho Testamento que era para levar os dois. As pedradas eram por Deus, mas levaram só ela. E pegaram a mulher e jogaram a mulher nos pés de quem? De Jesus. Eu não tenho conhecimento de ninguém que foi jogado nos pés de Jesus por qualquer problema, qualquer dificuldade. Ele virar as costas. Você conhece? Me aponte uma aí. Que foi para ele, mesmo numa situação dessa, até o ladrão Zaqueu. O Zaqueu roubava demais. Jesus foi comendo a cara dele. Muitos dizem, eu sou santinho aqui, eu vou nada, o povo vai falar. Não entrava não, mas Jesus entrou. Mas muitas vezes a gente se coloca um pouco acima de Jesus. Barro, e muitas vezes para se tornar um vaso bem útil, Jesus dá tanta amassada na gente, dá tanta impressão na gente. Mas nós vamos passar. Primeiro tribunal que ela passou. Mas eu repito, quem cai nos pés de Jesus, ele aceita. Mas sempre ele termina dizendo, vai e não faça mais. Né? Tem esse pequeno cuidado aí. Primeiro tribunal da opinião pública. Disseram a Jesus, né? Esta mulher foi apanhada em flagrante até e foi. O povo olha a vida da gente. O povo não perdoa. Às vezes até as igrejas não perdoam. Você fica morto para sempre. Não tem recuperação. Não tem recuperação. Tem tiro. Tiro. Não tem recuperação. Mas como Jesus é diferente da gente, então um tribunal que nós podemos passar qualquer hora sobre isso aí. As pessoas olham, falam da gente. Você comprar fiado, meu irmão, pague. É muito feio. O Joaquim da Bodega, que morreu em janeiro do ano passado, foi desse ano. 5 de janeiro, na associação. Foi ano passado? Foi esse ano. No início desse ano. E o ano passado, no final do ano, eu estive com ele ainda. A gente estava aqui. Crente da Assembleia. Vamos falar da Bíblia. Tem alguém da Assembleia de Deus aqui? Comprou uma rapadura em 55, foi 56, viado. Não pagou a rapadura. Aí mudou o caminho. Ia para a igreja e passava lá na outra rua. Quando eu me converti aí, ele disse, também já veio me falar, já espalhou a notícia. E eu já estou espalhando para vocês aqui. Então ele disse, ele ali, já mandei perto dessa rapadura, não sei quantas vezes. Ele não tem jeito de passar aqui na minha porta. Então faço pagar a rapadura, quanto a rapadura? E ele já tinha perdoado. Mas as pessoas olham. E ele morreu assim, olha, sem esquecer. As pessoas olham. E se as pessoas encontrarem em você alguma coisa que realmente tenha base, é errado não. É errado não. Porque é ensinamento. Mostra que a gente é falho. Aí você aprende aquilo ali, não é para virar doutor e desobedecer, não. Aprende aquilo ali, acabou. Acabou. Vira a página. Mas nós passamos. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres, a conversa ali era mentirosa, não existe meia verdade, como não existe meio batista regular. Ou você é ou não é. É por isso que aqui não vai embora, porque não é. Não existe meio, você é ou não é. Então, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas, tu pois que dizes. Para Cristo sempre tem uma solução. Estou lá olhando para eles, para os santos, a fila de santos. E aquele que os fariseus, eles até 10 horas? Mais ou menos. Esse cara só pensa em bola. Bola. Mas está tudo buchudo aqui. Todo mundo crede. Mas sempre tem uma solução. E eu não queria esquecer, quando estava falando sobre a questão de comprar. Se o seu negócio seja lícito, por favor.
para quando a pessoa contar, pelo menos não tem a base. Não tem a base. Agora, se tiver, também você. Não é aquilo que vai fazer com que Deus lhe desaprove, não. Nós podemos lhe julgar, errar, porque nós somos os Santa Ruim, mas possivelmente nós estaríamos naquela filinha também. De certeza. Ontem eu dei um pequeno toque para vocês. Tá? Porque não tem coisa mais fácil do que acusar. Não dá trabalho nenhum, não. Pedro, você não vai. Rapaz, sabe Pedro? Pedro. Mas seu ouvido é bom. Ele é perito em escutar fofoca. Mas se ele estiver no carro de Benjamin, ele para o carro e tira o cabelo dele do carro. Você pode passar por aquele tribunal. A sociedade está sempre de olho na isso. Segundo o tribunal da consciência, aquele que é dentre vós, Jesus sentou lá, possivelmente redigindo as leis, que eles ensinavam, mas não praticavam, e às vezes exagerava os outros para eles não. Eles desenvolveram tanta condição que criaram diversos sistemas entre eles mesmos. Tinha, por exemplo, os fariseus, no rosto sujo. Um rabino chamado José passou 18 anos sem lavar o rosto. Porque ele esteve num evento, e o evento era santificado, para ele não perder a santificação. Ainda nos olhos dele depois de 18 anos, para abrir aquela coisa verso. Mas era assim. O outro andava, para não pecar, não olhar, andava pé, era outra escola, pé sobre pé. Aí todo mundo sabia que era um fariseu daquela escola. Tinha aquele que fazia aquelas orações intermináveis. Esse que tem na Bíblia, Jesus pode. Mas nós passamos. Tribunal da consciência, então Jesus, eles acusando de Jesus lá. Olha, meu bichinho, você caiu nesse aqui, cara. Você caiu nesse aqui, caiu no resto. Você sabe como é a história. E lá vai. Aquele que dentre vós estiver sem pecado. Esse versículo está dizendo para nós aqui hoje. Não gosto muito de dizer. O versículo está dizendo, que outro dia irmão disse na igreja. O que Jesus quer dizer? Espera. Você vai dizer o que Jesus quer dizer. Mas nós podemos entender claramente que não está na nossa competência estar tirando pé de ninguém. Está entendendo o negócio? Não está na nossa competência. Ele errou. Então vamos tratar. Mas é como nós falamos, dá trabalho. A gente quer tudo prontinho. É pegar o bolão bonito já feito lá. Não é assim. Atira a primeira pedra. Seja o primeiro que ele atire pedra. Quando Jesus fez essa pergunta, pesou na consciência. Porque ninguém ali era diferente. Todos nós temos nosso problema. O pecado que cada um tinha cometido. Ou ele escreveu a lei, ou pelo menos uns 10 pecados ali. Notórios. E eles olhando lá, a coisa está pegando para o nosso lado. Né? A coisa está pegando para o nosso lado. Tribunal da Graça. Esse aí é o que nós precisamos ter cuidado, né? Esse aí é o de Jesus. Tribunal da Graça. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Que era o único que podia condenar. Aquela casta lá de hipócritas, cheio de problemas maiores, queria tirar pena. Aí Jesus disse, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques não. Agora também venha e aprenda. E de a mim todos os olhos, aprender em mim. E não é só levantar a mão, vai ser discípulo. Vai ser discípulo. E aquela que foi jogada nos pés de Jesus, se eles achavam que estavam jogando nos pés errados, eles cometeram um grande equívoco. Jogaram nos pés mais certos. Os pés do pecado. E a gente vê aí no texto aí que Jesus a perdoou, liberou para viver uma nova. Você já tirou pé de alguém? E quando pensa em Davi, eu não vou pregar sobre Davi, porque não tenho o que falar sobre Davi. Se não tenho o que falar sobre Davi, eu estou frito. Você também está acabado.
eles não fizeram, não atiraram as pedras. Isso deve ser uma lição para nós, parar de estar tirando pedra. Não estou falando de doutrina, não. Quando fala de doutrina é ter o ensinamento de Judas 3, de lutar, né? E batalhar. Estou falando da vida, na recuperação da vida. A gente tem a casa é para recuperar o drogado. A igreja, o ensinamento bíblico é para recuperar o acabado mesmo, o carro velho. Está fumaçando. Os pneus já estão andando assim. A garagem parece a casa de Pluto. Está entendendo? Mas tem recuperação. É por isso que foi escrita a parábola do oleiro. Eu não morei vizinho ao oleiro, mas morei de frente. E às vezes, quando era garoto, não tinha muito fazer, ele ficava observando ali. A mulher parecia que não sabia fazer nada. Não sei como é que aquela mulher fazia aquelas obras que eu via lá. Olhava para ela e disse, meu Deus do céu, o que é que essa pobre sabe? Depois eu vi as obras que ela trabalhava lá. Deus quer fazer assim com a gente também, mas às vezes o barrinho fica escorregando por aí. Leonardo Ravenel não era batista regular? E todos vocês aí sabem. Se alguém quiser alguma informação, posso dar. Mas tem muitos vídeos sobre ele. Ele era anglicano. Mas naquela época, era como no princípio da história dos anabatistas. Mais precisamente no intervalo de tempo entre o início dos anabatistas, quando as igrejas foram separadas devido a um conflito lá. Se eu não estou enganado pela história, que me expulsaram lá do seminário naquela época, mas na época era a história da igreja, 226 por aí, as igrejas se dividiram, isso é brincadeira, as igrejas se dividiram, e o que foi que houve? Então, ficou entre um grupo de igrejas que era considerado as igrejas certas, já pensou? Que era a gente aqui, né? E as igrejas erradas, que deu origem ao catolicismo romano. Nessa época de Ravenel aqui, esses homens, eles tinham porque tinha aquela história, mas se converteu ali, ficava ali e tal. Mas, independentemente disso, esse aqui é o grande inspirador do Walker, que é o pastorzão aí da turma. Tudo que ele fala é desse camarada. Ele disse essa verdade aqui. E podia ter sido até por Buda. Não é essa a questão, não. A questão está escrita. Está escrito. Em cada um de nós existem 3 pessoas. Você já viu isso demais nos seus arquivos, lá você tem. Aqui nós achamos que somos. Aqui nós achamos que somos, estamos muitas vezes enganando as pessoas. Nós sabemos que não somos, mas achamos. A que os outros pensam que somos. Olha para você. Um homem de Deus. Um homem de Deus. Mas você sabe que não é. Você sabe que precisa fazer diversas cirurgias no Alfredo Eugênio. Tem que tirar muita coisa para ser esse homem de Deus. Agora, tem, como ele diz aí, e aqui Deus sabe, aí essa daqui é. Aqui ninguém não. Deus sabe que não somos. Então, nesse caso, quando o Espírito Santo, autor das Escrituras, levou para Paulo essa palavra, dizendo, ele repetiu, dizendo que ele é o homem de Deus, Davi, aí nosso texto, são muitos textos, nós vamos ver, pode passar, nós vamos ver aí, mas mais ou menos uns 3 capítulos, não dá para a gente ver muita coisa assim, mas as lições a gente pode tirar. Primeiramente, quando Davi foi chamado, um homem, né, nessas condições, então, algumas coisas levaram a acontecer na vida dele para isso ser verdade. Primeiramente, nós encontramos que no momento em que Samuel
E é bom ler o Velho Testamento, que a rapaziada é ruim de Velho Testamento. O camarada abrir a Bíblia para um livrinho daqueles pequenos do Velho Testamento é uma dificuldade. Uns 3 a 4 minutos que a gente espera o camarada abrir a Bíblia. Mas no momento em que Samuel unge Davi, demonstrando com esse ato a escolha de Deus, o Espírito Santo de Deus se apoderou de Davi. E a Bíblia diz, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Irmãos, aí a gente quer fazer o trabalho de Deus só na nossa condição. No tempo desse Revenil e de outros, o camarada ia pregar meia hora, e um pregador disse que o que é pregar depois de meia hora, o povo não guarda mais, e em geral só guarda os 10 últimos minutos da pregação, no máximo o tema e mais os 10 últimos minutos. Se tiver falado bem os 10 últimos minutos, amém. Se também tiver só contado piada, o povo gosta de piada. Se eu estivesse contando 5 piadas aqui, não dá pinota aí. A piada não esbarriga de ninguém. É uma enrolada. Mas o trabalho de Deus, aqueles homens, eles se levantavam do púlpito depois de 2, 3, 4 horas de joelho no chão. E aí a diferença. Então, o homem controlado pelo Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, não é aquele ator que, porque tem muita lábia, muita facilidade no disse-me-disse, pode até se levantar na hora assim e levar a palavra. Assim. Mas é ilegal. É ilegal. Tem que ter o preparo espiritual. No texto aos Efésios, vamos dar uma olhadinha aí. Efésios, capítulo 4. Eu já li esse texto, não quero saber se é. Tem problema. Se você já leu ou não leu, nós vamos ler de novo. Porque a Bíblia se renova. E é autoridade, é autoridade. Diz aí, 4:31. E não entristeçais o Espírito de Deus. Um pastor contou para a gente em Mossoró há muitos anos atrás. Ele, pastor de Fortaleza, ele ia pregar na igreja e começou uma briga dentro de casa, dentro do carro. Geralmente a mulher se arruma muito. A mulher se arruma, só bota aquela gravata, às vezes vem até de lado da gravata. Fica relaxado. Mas aí brigaram dentro do carro. E a briga foi feia. E ele ia pregar. E quando ele viu a igreja, mostrou o carro. Vamos ajeitar a situação, senão daqui mesmo eu vou voltar para casa. O homem pode entristecer o Espírito de Deus, ele fica sem autoridade no culto. Não tem poder. Mas a gente pode enrolar, não. Pode enrolar, não. E, rapaz, uma pessoa contou lá na nossa igreja que presenciou uma cena hilária. Na hora do culto, o camarada doido procurando um peixe. Por que você não me falou? Eu tinha mandado ele sentar e ficava lá no lugar. Não tinha problema nenhum. Procurando peixe na hora. Ele nem se alimentou, ele vai dar comer a quem? Né? Então ele diz, e não vos entristeçais. Obrigado, seu barriga. Água que tem sede. Eu posso falar, mas não sou um exemplo, não. Você vai falar, vai pegar. Então, tudo aperreado tem uma promessa de um bodinho que faz 8 a 10 anos já vem sair hoje. E não entristeçais o Espírito de Deus, o qual foste selados para o dia da redenção. Aí veja a lamborada que vem depois. Uma negativa, uma positiva. Para que você resolva esse problema de não entristecer. E ter autoridade. O que é que ele diz aí? Longe de vós. E tudo isso aqui está perto de nós. Eu olho para isso aqui, eu digo, vê lá. Que coisa mais perfeita. Chega o pilantra e diz, papel cabe tudo. Então faça outra Bíblia,
o quê? Vai te crer nela, seu bonitinho. Isso é a revelação de Deus aqui. Olha a coisa aqui. Primeiramente, ele diz, longe de vós. Não é perto de vós, não é longe. É lixo. Toda amargura, cólera e ira. Cólera e ira são raivas. São raivas. A cólera, ela é momentânea. Você fez a raiva do camarada, mas eu vou matá-lo. No outro dia, mudou tudo. Está lá abraçado. Mas quando fala na ira, o cara até morre. É a raiva que pode matar. Vai tomar remédio controlado e depois morrer. Porque a ira fica lá por um tempão, massacrando. Não consigo ter raiva. Se você achar que eu tive alguma raiva sua, foi só naquele dia, nem se preocupe. Senão eu não tinha nem coragem de vir aqui. É só naquele dia. E tem que ser grande a raiva. Porque se for pequeno, eu também estou nem aí. Ele diz, toda amargura é uma coisa horrorosa, amargura. Nós lidamos com isso, irmãos. Essas pessoas, para serem sadios na fé, muitas vezes estão lá. Outro dia o cara disse, mas só fala em dízimo, porque não ensina. Né? Não ensina. E só falar porque já vai saber que o camarada não dá. Pastor nenhum, vou logo dar um carão nos pastores. Você não tem autoridade para estar chegando com o tesoureiro da sua igreja, está aqui o meu. Está aludiado. Se eu estiver falando aqui, tiver alguma mentira, você pode mentir, esse cara que eu quero ir embora para Natal agora. Eu nunca cheguei nos pés de um tesoureiro de ninguém para dizer, fulano de tal dá dízimo, mas isso não é um problema meu. Porque o caixa desceu, tá ruim para pagar as coisas, aí eu vou com uma situação dessa. Que credibilidade eu vou ter para ele? Mas eu sei que às vezes ele pensa que a gente vai. Não faça isso nunca. Reúna a direção, conta o problema, peça oração, vamos ver como é que ele melhora, mas não fica chamando a atenção porque sabe que o camarada não. Primeiro erro é você estar sabendo. É um problema seu. E a gente toda a vida soube que das igrejas erradas são os mais errados que você pode imaginar, mas são os mais fiéis nessa área. E das nossas, são as igrejas mais corretas, que ensinam o melhor que tem, são as que mais obedecem. A gente sabe disso, mas mesmo assim você não pode estar. Essa foi demais. Vamos passar para frente, porque eu quero briga. Cólera e gritaria, sei nem que tipo, que era gritaria daquele. Hoje eu sei. Hoje tem muita, né? Gritaria, besteira, né? Blasfêmias, e bem assim toda sorte. Olha como ela encerra a relação. A malícia. Você imagina, fabrica e bota para o outro. Para denegrir a imagem daquela pessoa. Não faça isso, não. Olha, vou lhe contar uma aqui, não vou nem contar aqui, porque pode ser carro. Eu estava em Caicó uma vez, almoçando. Não tinha um bode. Era uma galinha torrada. Uma festa, bem recebida. Uma família que me queria um bem tão grande, tão grande. Aí, pastor, colega do ministério de hoje, não está mais entre nós. Mas não me faça raiva, não. Eu não tenho coragem de dizer mesmo. Telefone na hora do almoço. Sabe porque sabia que eu estava lá. Aí, eu falando com o irmão, me chamando de radical. Você levou esse radical para a sua igreja. Aí disse as palavras que eram muito comuns naquele tempo. O irmão que muito gostava de mim, não deixou falar. Desceu e passou na hora. Primeiro, nunca fala de ninguém, mas se falar, cuidado. Não é todo mundo que não gosta da pessoa, não. O cara não vai dizer para o outro. O ideal é você, boca de siri. O que é que a Bíblia diz? O que acontece com um tolo?
quando fica calado. Né? O que é que acontece? Você fala, não diz nada, eu estou olhando para você. Você nunca sabe o que ele está pensando. Às vezes o camarada é tolo mesmo, aí se falar, vai falar uma besteira, mas você não fala. E aí? A Bíblia diz que ele é filho do sábio. Então parece que fala muito não deve ser regra para a gente, que a gente é traído. Então, e mais a malícia. Agora, do outro lado ele diz, assim sede uns para com os outros, está aí as nossas necessidades. Homens de Deus sabiam na fé. Antes, sede uns para com os outros, benignos. Você já leu isso aqui? N vezes eu sei disso. Mas é a cacimba, meu irmão. Quanto mais você cava, você encontra água. Eu sou nordestino da terra de Lampião. Botei uma foto de Lampião no Facebook. Está todo mundo com medo de mim. Mas, na verdade, eu não passo com a lamparina. Mas, ele diz, benignos, compassivos, compaixão, compassivos. Não é tolerante, é compassivo, para ajudar. Perdoando-vos uns aos outros. Ô bichinho difícil, ô prato indigero. Deixa eu contar uma coisa. Já pode ter que eu sair do peito. Não pode não. Quem está matando? Um fato numa igreja que eu trabalhei. No aniversário. Aí foi o que aconteceu. A irmã que estava preparando o aniversário, por sinal, muita capacidade, ficou muito bonito, mas eu conversei uma coisa que ela não gostou. Ela fez um negócio de palha de coqueiro assim. E uma cadeira embaixo que era para aniversário de 15 anos sentado. Aí eu cheguei, um casal que só vivia na minha cozinha. Eu vivia pouco na dele, eu não saio muito não. Prefiro que você vá malhar. Mas era assim, é uma grande amizade. Eu disse, rapaz, vai ficar parecido com Nossa Senhora. Esse foi o termo que eu usei. Pela nossa amizade, ela podia muito bem dizer que eu me referia ela podia entender que eu me referia à indumentária, aquilo ali que eu estava jogando maldade em cima dela. Só que ela estava guardando alguma coisa, está entendendo? Que botou para fora. Aí, quase acaba o aniversário, e lá vem, eu soube. Aí, no outro dia eu chamei o irmão Luiz, que não está aqui com a cobra de cirurgia. Mas, irmão Luiz, eu quero que o irmão como testemunha. Eu vou pedir perdão à pessoa por um mal que eu não fiz, mas ela acha que eu fiz. Muito bem, quando ela chegou, a moral da história está aí. Ela chegou, fui logo resolver, porque deixar demorar demais é pior, né? É pior. Aí eu digo, não, eu fiz aquela citação, mas na verdade estava muito bonito. Foi a maneira só de eu me expressar, talvez me expressei mal. Que a irmã me perdoe por isso, sabe o que ela respondeu? Na frente da testemunha, o pastor até esse momento não me conhecia. E realmente eu não conhecia. Eu sou muito fácil de perdoar. Precisa terminar a expressão, né? Mas não tenho facilidade de esquecer da minha mãe. Eu tive que engolir aquilo ali no trabalho. Hoje eles vivem separados, o casal se separou. E hoje quando ela voltou a ser nossa amiga lá, depois de muito tempo, fazendo alguns casamentos, coincidentemente ela é quem está organizando o casamento. Ela é elogio. Sou mais besta, não quero apanhar. Vou lá apanhar de novo no negócio desse. Mas ela disse, eu sou fácil de perdoar, mais difícil é esquecer. E é muita gente a desse jeito. Mas a Bíblia não autoriza a gente a fazer isso. Olha, ela diz, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Qual foi a prova do perdão? A cruz. Você tem seu filho aí, o gordinho está tocando aqui, ele está nem aqui, o gordinho, você está fora de mesmo? O bichinho que chega no regimezinho, viu? É porque eu peguei a conta. Precisa frigobar, tá bom, né? Mas, está ali, eu duvido alguma coisa nesse mundo ter valor. Nesse mundo.
para você sacrificá-lo por ninguém, por nada. Eu duvido. Aí olhe para você e pense no que Deus fez por você. Olhe para você. Que merecimento você tem? Você merece o quê? Inferno. Por amor, ele resolveu lhe perdoar, lhe dando essa condição de lhe tornar um cidadão celestial, como diz ao Filipenses Paulo, nossa pátria está no céu. Esse é o nosso lugar. Tudo isso por amor. Agora, se ele fez isso, aí eu sou discípulo. Minha paciência. O homem controlado pelo Espírito de Deus, ele tem que ter essa atitude. Tem que ter essa atitude. Adiante daí que tem cachorro que quer matar você. O homem, segundo o coração de Deus, o homem salvo em Cristo, ele também aprende a confiar nesse Deus que ele criou. Ele aprende a confiar. Nem aquela história da irmã que morava na praia, ali tinha uma pedra na frente, que o rapaz contou na década de 70, a gente queria ver o mar e orava, e a pedra lá não viu o mar direito. Ele falou, hoje eu vou orar mais direito. Aí eu vou orar, mas eu sei que ele não vai responder mesmo. E orou e Deus não respondeu, não. Mas o dia ela deu aquela aberturazinha, quando brechou a pedra estava lá. Você sabe. Então, precisamos confiar. Confiar. Irmãos, Deus não decepciona a gente. Não tem como. Se houver problema, eu me aceitei o Evangelho no dia 24. Faz um tempo que eu já esqueci aqui, mas eu anotei. Mas no dia. Está na outra Bíblia. Não, está aqui. 27/4/69. Faz um tempinho, faz. Você nem nascido era. Pregador pastor Francisco Xavier na Glória. Fui batizado no dia 4/10/70 pelo pastor Fred. Já está na Glória. Significa que eu sou o apóstolo. Ainda quer dar um pouquinho de trabalho aqui. Mas, durante esse tempo todo, entre eu e Deus e Cristo, nós tivemos alguns desencontros. Mas de minha parte, eu não posso apontar o dedo e dizer, Deus, houve injustiças. Entre nós, todos os problemas que eu os criei. Então, vamos aprender com a palavra de Deus e que Ele não decepciona a gente. Amém. Eu tenho uma história aqui do irmão Soares. Irmão Soares, fique em pé, pessoal. Eu não tinha planejado falar isso, não. Mas olha ele aqui, esse homem. Irmão Soares, pode sentar. Estava sua filha. Eu conversei com ele durante a viagem agora, sempre consolando, porque ele está vivendo ainda essa dor. 32 anos de idade. Eu tenho uma criança, a criança nasceu, está bem. Foi a herança que ela deixou para ele. Ela partiu para a glória. Dor grande para o pai, não é não? Mas eu expliquei para ele, disse, irmão, tem um texto na Bíblia, não sei se é Isaías 54, 55, por ali. Diz que Deus toma para si o dele. E a gente não tem. É um programa de Deus isso aí. E ele vai se consolando devagarinho. Mas foi uma dor muito grande que ele passou, que eu não desejo nem para mim, nem para ninguém. E a gente cria o filho para quê? Para enterrar a gente. Né? Eu não botei não, ninguém enterra o filho dele. Mas às vezes Deus permite. E ele passou por essa dor, mas Deus tem dado força a ele, a gente tem chegado perto. E Lidiane partiu para a eternidade com Cristo. Então, vamos ter cuidado. Mas, voltando aqui, desculpe, irmão, mas lhe ajuda um pouco também. Confiar. Muitos de nós, a gente confia muito na gente. Mas a gente, até para orar, a gente é ruim. Até para orar. Nem ora, nem às vezes pelo alimento. Você vai passar o agradecer. Você não agradece pelo pão nosso de cada dia, vai agradecer mais.
Ele era um carro novo. Só essa coisa boa. E o dia que amanheceu, você está lá respirando, e naquela mesma hora, centenas de milhares tiveram esse privilégio. E na obra de Deus, no trabalho de Deus, vamos aprender que quem capacita a gente é Deus. Nós não temos, a gente se prepara, mas é Ele que dá essa força. Golias tinha 2,81 m, parece. Não estava lá para medir, mas é a medição que dá. O mais alto do mundo, ele parece que tem 1,51 m. Não sei se ele está vivo ainda, 52. 2 metros. 2,51 m. E tem outro com 2,37 m e botaram Oscar, eu vi na foto, botaram Oscar é pequeno. Oscar Schmidt é pequeno, mas Oscar foi desse tamanho. E o camarada olha para ele assim. Está olhando, a foto está mostrando, já estou inventando. Mas a costa era diferente. 2,51. E segundo a história, Golias tinha uns 2,81. E Davi devia ter 1,80. Não pensar que Davi era também. Paulo Fernando. Davi só quer ser, que eles têm um sim vermelho. Mas a diferença aqui era o quê? A diferença era o quê aqui? Era que Golias confiava no tempo que ele passou no militar, no preparo. E a diferença era que Davi confiava no maior. E você, meu irmão, você tem que não é confiar na sua força, não, você tem que confiar nele. Aí, pode ter certeza, vai ser um homem sadio na fé, frutífero. Aquela goiabeira cheia de goiabas maduras, aquela árvore produtiva, e não dando trabalho. Vou passar essa hoje só para dar trabalho ao pastor. Vai te converter. Deixa de prejudicar o pastor. Ele já tem muito trabalho. Vamos segundo o coração de Deus, também vai se conduzir prudentemente. E aqui nós encontramos este clássico, conhecido de todos nós, vede prudentemente como andar. Prudentemente é olhando, para não ficar como um menino velho quebrando a cabeça do dedo. Lembra, teu? Ainda os meus dedos são tudo. Eu tenho o dedo aprumado. Mas é que ele andava sem olhar, então quebrava, machucava. O homem prudente, ele não faz isso, vai olhando, vai olhando. Mas é a maneira certa de fazer. Ser prudente. No falar, provérbio, na multidão de palavras, não falta. Mas o que modera seus lábios lá na frente, você conhece muito bem. Acho que é em Efésios diz, não saia da vossa boca. Aqui diz palavra top, mas o texto original diz nenhum. Você não pode estar conversando besteira. Conversar besteira não é o crime. A palavra prudente significa aquele que é vivo topado. É isso que significa. Aquele que é vivo topado. E deixe de perder tanto tempo. Porque muitas vezes a gente tem tanta oportunidade de dar um testemunho, de falar das coisas de Deus. A gente perde muito mais tempo falando se o América vai se classificar, né? Ah, vou eu ter que voltar para torcer pelo Alecrim. Porque a América vai cair, eu vou voltar para a década de 70. Mas eu vou morrer por causa disso. É supérfluo. Supérfluo. Passa a zoada todinha, mas é supérfluo. Vou levar em conta isso. Nós temos muito o que fazer.
todo ensinamento correto. Você não é o mar morto, não. É um bom entendedor. Não precisa nem de meia palavra. Você não é mar morto, não. Você tem que levar essa palavra. Irmãos, o tempo é curto. Diga a você. O tempo é curto. Passa rápido demais. Nós não temos tanto tempo assim, não. E ainda mais que a gente nem sabe o dia de amanhã, né? Dia de amanhã. Aí ficamos relaxados. Só vou para a igreja. Eu estou com enxaqueca. Até no retiro de carnaval. Se a palavra enxaquecado, o cara fez uma festa. Isso é a palavra mais usada na minha terra, o camarada disse. Eu estou com enxaquecado. Vou para a igreja. Toda vez que eu vou doendo para a igreja, não tem nada de pentecostal, não, mas toda vez que eu vou doendo, volto melhor. E, finalmente, aqui, para alegrar vocês, né? Posição de muita gente. Muitas vezes desagradáveis, muito desagradáveis. A gente escuta a gente do pastor só. Aquele irmão está querendo ver o trabalho de Deus ir para frente só. Vendo essas coisas necessárias, crente, sabe? relativo, descomprometido. Eu já fui à igreja domingo de manhã, estou meio cansado, amanhã é segunda, igreja de descansado. Quer dizer que todos nós estamos lá somos descansados. Não temos também a segunda-feira. Vai para lá. Para que ir na reunião dos jovens, senhoras ou senhores? Já canto no coral. Então, se não está indo para lá, não era para estar no coral. O coral é para estar servos de Deus. Isso já é o bastante. Eu já dou o dízimo. Para que dá oferta? Missões? Não. Vou tirar o leite dos meninos. Eu nunca vi ninguém que fiel nessas coisas assim. Está nem pedindo oração na igreja com chororô. Mas todo cabo que fica lá chorando. Eu já sei. A conta dele é grande para Deus. Está devendo demais. Eu já leio a Bíblia aqui em casa, blá, 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 muita coisinha que ele tem mais para falar. Por mais que fizermos, sempre será pouco, como retribuição. Guarde pelo menos isso aí. Pelo tão grande amor que Deus revelou por nós. O que você fizer, se você for o crente mais fiel, ainda vai ser muito difícil. E nós vamos terminar com o Reverendo Pedro. Não sei se tem lido algumas coisas sobre ele, tem alguns vídeos dele. Para fazer o encerramento aqui, ele fez essa citação aí, que não é simples não. Muitos pastores me criticam por ter tomado o evangelho tão a sério. Mas será que realmente pensam que no dia do julgamento Cristo vai castigar-me dizendo: Leonardo, você me levou muito a sério? Será honrado. Ele e qualquer um. Serão honrados. No início do capítulo, no início de Apocalipse, falando pelo capítulo 4, nós vamos ter o primeiro culto celestial. É o arrebatamento da igreja, nós vamos falar. Vai ser um culto. Brincadeira. Aí nós não vamos contar, mas nem cantar vencendo, venceu. Mas não dá tudo, vai ser um culto. Nosso desejo, nossa obrigação enquanto nós estivermos aqui é essa preparação. Quero agradecer à diretoria pela oportunidade de permitir. Qual o tempo desse homem aí? Qual o tempo dele?
Ele, se eu não me engano, parece que morreu na década de 70. Década de 70. Ele é do filme Inferno em Chamas. Década de 70. Mas ele, Paul Washer, era da escola. Da herança dele. É um filhote, né? Paul Washer. Deus lhes abençoe, obrigado pela paciência de vocês. Até uma próxima oportunidade, né? Deu outra mensagem aí. Diz que quando a gente. Essa aqui era uma lembrança que eu queria passar, mas já passei ontem. Comecei com ela e terminar com ela aí. Mas alguém já falou que já deu para aprender bem direitinho isso aí ontem. Mas quando a gente prega assim, possivelmente não volta mais a pregar. Porque são muitos que podem pregar. Eu agradeço a oportunidade e até o próximo. Obrigado. E o bode. É a foto do bode. Obrigado, pastor Tenório. Vamos dar aqui, pastor Soares. Louvar a Deus com um corinho aqui. Depois tem uns avisos. O foro, para você ver, Deus E alguns estavam cantando aí já. Quem já conhecia esse canto? Vem comigo. Levante a mão quem já conhecia. Está naquele inário da editora Batista Regular, antiga imprensa Batista Regular.